Advogados, procuradores e juízes travam uma disputa em torno de um artigo da Constituição Federal que prevê o 5º Constitucional. Diz a lei maior que 1/5 da magistratura de alguns tribunais do país deve ser composto por advogados e integrantes do Ministério Público. Os juízes não concordam, defendem o fim da regra. Em contrapartida, advogados e procuradores dizem que a carreira de juiz tem de ter idade mínima. O que significa esse bate-boca? É briga corporativa ou ganha outro viés em tempos de protagonismo e politização do judiciário? Eu vou conversar com o professor da PUC Minas e da Faculdade de Direito da UFMG, o doutor em Direito Constitucional, José Luiz Quadros Magalhães. Tudo bem? Tudo bom. José Luiz, vamos então tentar entender o que é isso, né? O que acontece, por que existe essa disputa interna e de onde ela vem, qual que é a raiz dela, né? O que significa esse embate? Ele é uma mera disputa corporativa ou uma disputa de poder maior do que isso? É uma disputa de poder, há uma disputa corporativa, né? E há uma causa imediata, né? A causa imediata foi aquele domingo surreal, né? Aquilo do ponto de vista jurídico é de um absurdo inominável, é difícil até a gente adjetivar o que aconteceu naquele domingo, mas que o Favreto, o juiz, né? Favreto, Rogério Favreto, que ele você está se referindo ao desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, isso, que determinou a soltura do presidente Lula, isso aí. Isso. E aí ele foi indicado pelo 5º, e aí começou uma exploração já no dia seguinte, primeiro para construir o significado que aconteceu, né? Então a grande mídia, as principais redes de TV e jornais vão criar uma interpretação para que o grande público siga essa interpretação, né? Muitas vezes ignorando fatos importantes que aconteceram naquele domingo, de descumprimento da lei e da Constituição, né? Lembrando que o Favreto estava exercendo a sua competência legal e constitucional. Ele era plantonista. Ele era plantonista, ele que tinha... Para tomar uma decisão ali a respeito. E aí, como ele foi indicado pelo 5º, e ele já foi ligado ao PT e etc., começaram a origem dele é de advogado. É, de advogado. Então, essa é a questão imediata. Mas, na verdade, isso aí é uma fumaça só para encobrir um monte de outras questões. Essa não é a questão central, não é a questão que efetivamente importa, né? O que importa hoje, a gente precisa entender o que está acontecendo, a grave crise por que passa o Poder Judiciário, né? Talvez a gente possa pegar alguns passos, né, por ser bem objetivo, para a gente entender como é que a gente chegou a essa situação. Talvez uma causa mais remota tenha sido aí já há alguns anos atrás, né, chegar a determinadas teorias constitucionais vindas, né, dos Estados Unidos, da Alemanha, e que funcionam muito bem naqueles países, mas que aqui tem uma outra tradição. Que teorias são essas? As teorias de interpretação constitucional, de construção da norma aplicável ao caso pelo judiciário, né, que isso influenciou muito, inclusive, na reforma do Código de Processo Civil. Mas traz uma tradição que não é nossa. Então, mais uma vez, a gente importa algo que não é nosso e que concede muita força ao juiz na construção da decisão, né? Que a gente fala que é a norma do caso. Uma decisão judicial é quando o juiz constrói uma norma aplicável para aquele caso concreto. Então, esse é um primeiro ponto. Aumenta muito o poder discricionário do juiz, que aumenta muito o novo Código de Processo Civil. Isso é uma causa remota, né? Depois, a gente tem outros fatores que, a partir daí, surge o que se convencionou a chamar de ativismo judicial. Então, os juízes sentem que podem e cada vez intervêm mais em determinadas questões, inclusive em políticas públicas, o que não é a função do judiciário, é a função do executivo e do legislativo, a construção dessas políticas. Só para pontuar aqui, né? Onde você vê o início dessa tendência, desse ativismo e dessa mudança nos entendimentos da presença e do poder do juiz? Isso começa com a Constituição de 88, né? A importantíssima Constituição de 88, aqui não nenhuma crítica à Constituição, mas a gente não tinha tradição constitucional. Nós vivemos muito tempo de ditadura, né? E o decreto, a norma administrativa valia mais que a Constituição. E aí, quando vem essa força da nova Constituição democrática, muitos de nós, né, começamos a importar teorias constitucionais de outros países. E isso começa aí, talvez, a raiz do problema, né? Mas isso vai desenvolvendo, qual é a consequência disso? O aumento do poder
judiciário, do poder judiciário, o aumento do poder do juiz. Né? E aí, então, vem outros fatores. Né? O juiz vai se tornando, com o tempo, né? Enfim, você tem juízes muito novos, né, despreparados, inclusive emocionalmente, para exercer o cargo, a função, com salários absurdos. Só fazer um parêntese aí, mas em cima do que você está dizendo, para a gente entender. A discussão aqui inicial, que é a questão do quinto, se trava entre advogados e procuradores, enfim, que são integrantes do Ministério Público, de um lado, e juízes do outro. Isso. Não é? Os advogados e os procuradores ocupam aí, podem ocupar de alguns tribunais compor um quinto dessa magistratura. Isso está previsto na Constituição. Os juízes têm dito o quê? Que não pode não, porque eles não fizeram concurso para juiz. Que eles questionam, na verdade, a norma constitucional, dizendo que eles não fizeram concurso para juiz. De outro lado, os advogados e procuradores estão dizendo que os juízes precisam ter uma idade mínima. Isso. Né? Esse embate aí, ele tem a ver com a forma de olhar para o direito, a formação dessas pessoas. Você fez uma relação aí com idade, mas tem a ver também com a formação dessas categorias do judiciário? Tem. Eu acho que aí vem que eu estava montando isso aí para falar, olha, a gente tem um juiz empoderado. Isso é um mecanismo que a gente pode chamar um mecanismo, as constituições, e principalmente uma Constituição republicana, um sistema presidencial como é o nosso, ela traz mecanismos de freios e contrapeso, ou seja, de controle entre os poderes. Nenhum poder é soberano. Isso é fundamental, que o telespectador compreenda isso. O executivo, o legislativo e o judiciário não são soberanos. Soberano é o povo. Né, que vai eleger uma Assembleia para fazer uma Constituição e todo mundo deve obediência à Constituição. Ninguém pode mais do que a Constituição. Então, esse é o ponto de partida. E a gente tem a construção de um judiciário cada vez mais empoderado e cada vez mais distante da população. Então, esse judiciário começa a decidir cada vez com maior amplitude, com maior liberdade, baseado em teorias que vieram do estrangeiro, que não se aplicam à nossa tradição, que não faz parte da nossa tradição. Juízes que ganham cada vez mais, portanto, distantes da população. Você imagina juiz, tem juiz ganhando 70 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Outro dia eu li uma reportagem, aí vale a pena conferir se é verdadeiro ou não, porque a gente recebe muita informação, que o juiz recebendo 500 mil reais. Né? Ou seja, essa pessoa, ela está fora do mundo. Ela não tem capacidade de resolver o dia a dia do cidadão comum, que está muito longe desse salário. Ela vive do outro mundo. Né? É um juiz que não se adapta a uma lógica republicana. Ele está inapto a resolver os problemas do dia a dia do cidadão comum, porque ele vive num outro universo. Então você vai juntando todos esses elementos. Né? E aí a gente pode colocar mais um elemento aí nisso. Né? A ruptura de 2016, houve ali uma quebra constitucional, né? O Legislativo, o Senado, né, num processo de crime de responsabilidade, afasta a presidenta sem ter provas para isso, que ficou claramente demonstrado depois disso, e são vários os livros, artigos, pesquisas, entendimentos, né, a respeito disso. Né, e ali, então, você tem uma quebra institucional. Essa quebra institucional vai somar esses outros elementos. Um judiciário empoderado, distante da realidade, conservador, que o marca pelo próprio salário que ele recebe, 70 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, né, distante da população, distante do problema da população. E esse juiz, então, empoderado, agora com uma quebra de referência constitucional e de lei, ele começa a julgar cada vez mais pela sua compreensão própria e cada vez mais distante da realidade da lei e da Constituição. É essa situação que a gente chegou, né, hoje em dia, numa crise gravíssima do Poder Judiciário. Você fez aí um caldeirão de razões. Isso é. A politização do judiciário, o que tem a ver com isso? A tal da politização que se aponta hoje para o judiciário. Pois é, aí vem a herança disso. É um juiz que tem mais espaço, ele não é um juiz que simplesmente aplica a lei ao caso concreto, mas ele pode construir a norma interpretando a lei, levando em consideração o caso concreto. Isso é muito bonito, ótimo, etc. Mas isso vai ampliando o espaço dele. Ele não tem preparação e formação para isso, né? Muitas vezes não tem idade para isso.
Você pega isso, eu como advogado, a gente vê às vezes juízes novinhos que se sentem Deus, os caras se sentem o dono de tudo, o dono da lei, o dono da Constituição, que ameaçam o advogado durante a audiência, que ameaçam a parte, né, durante a audiência. Isso infelizmente tem acontecido, não estou aqui generalizando, é óbvio, acredito que a grande maioria dos juízes não seja assim, mas a gente tem isso, e principalmente com esses caras que vão, né, hoje você tem essa figura do concurseiro, o cara fica 5 anos estudando para fazer concurso, distante da vida, distante do mundo, distante de tudo, passou no concurso e de repente está com aquele poder todo, né, para resolver sobre a vida das pessoas. Né? É importante chamar a atenção para o fato de quem pode passar 5 anos estudando para concurso. Isso. Já tem uma origem aí. Já tem uma origem antecede social. Antecede mesmo, né, uma situação que antecede a própria condição de concursado. Isso aí. Então você tem vários fatores que mostram social, né? Como a gente chegou ao judiciário, a gente fala com advogados, eu tenho muitos amigos juízes, colegas, né, de faculdade, da UFMG, da PUC, que são juízes, né, que eu respeito muito, mas a gente fala, olha, tá, assim, é uma completa insegurança. Você não tem mais hoje, você pode fazer um trabalho, o advogado pode fazer um trabalho, uma petição muito bem estruturada, com argumentos sólidos, etc., e vai no judiciário, você não sabe o que vem. É insegurança jurídica absoluta. Uma outra coisa que afasta o telespectador entender, que é importante entender, por exemplo, o tribunal, né, o Supremo Tribunal Federal. Né, há um tribunal, primeiro, um tribunal, uma corte, que funciona como uma corte, os juízes têm que conversar, discutir teses e, se possível, construir consensos. Só se eles não construíram consenso que eles vão para uma votação, né? Como se fosse placar de jogo de futebol, que outro dia na televisão a gente está vendo. 4-3, 4-4, 5-4, essa bobajada, né? Que não é para ser assim. E aí a corte ela tem que construir uma tese. Essas teses jurídicas de interpretação da Constituição, de interpretação da lei, elas podem variar, sim. Eu posso entender A, o outro pode entender B, o outro pode entender A e meio. Agora, um entender A e o outro entender Z, gente, isso não existe. Isso é errado. Isso é completamente errado. Isso é insegurança absoluta. Não pode um juiz entender A e o outro entender o oposto Z. Pode um juiz entender A e o outro A e meio. Mas B no máximo. Você está dizendo que isso que está acontecendo, que isso que você se refere no Supremo é o mesmo que acontece na formação, que leva os juízes a agir assim, sim, lá na primeira instância? Uhum. Inclusive, é um voluntarismo, podemos chamar assim? Uma arrogância que beira, eu acho, em alguns tribunais, especialmente o STF, e o telespectador assiste lá o STF na televisão, beira o delírio, né? É meio delirante, aquela coisa de poder, os caras se acham outra espécie de ser humano. Numa república, um juiz, né? Eu conheço, viajo muito pelo mundo afora, conheço muito a realidade de juízes por vários países do mundo. Um juiz em outros lugares, aqui perto, no Equador, tive outro dia no Equador, o juiz anda de ônibus, ele anda a pé, ele não tem motorista, né? Ele ganha, um juiz da Corte Constitucional Equatoriana ganha $5.000, tem mandato, não fica lá. Ele é um cidadão, é uma pessoa, isso é uma república. O juiz é um cidadão, como qualquer outro cidadão, como eu, você, como todo mundo está aqui nessa sala com a sua profissão diferente, e ele tem a sua profissão, ele é um servidor. Né? Ele não é um Deus, ele não é um semideus, ele não pode ser dono da vida das pessoas. Então há já algo que caiu um caminho muito esquisito no judiciário brasileiro, que a gente precisa tratar disso. Pois é, que impacto tem isso sobre, enfim, a vida em sociedade, não é? Sobre o país, sobre os outros poderes? Como é que você enxerga as consequências desse fenômeno que você está descrevendo aí dentro do judiciário? Bom, a primeira consequência é a perda da referência de um Estado de Direito. Nós não estamos vivendo no Brasil um Estado de Direito longe da sua plenitude. Nós podemos ter aqui ou acolá fragmentos do Estado de Direito. Ou seja, a ausência do Estado de Direito significa ausência de segurança. A gente não tem segurança. A gente tem um direito violado, o meu direito foi violado, meu direito está sendo ameaçado. Então eu sei que eu vou recorrer ao judiciário, o judiciário vai me proteger. Mas agora não, eu vou recorrer ao judiciário, eu não sei o que é a cabeça do juiz.
Se o juiz é conservador, se ele é de esquerda, de direita, de centro, do alto, o que ele vai decidir de acordo com a perspectiva política dele. Isso está errado. O judiciário não pode ser politizado. O judiciário tem que interpretar a lei, a Constituição, segundo os valores, os princípios constitucionais que estão ali. E a Constituição é feita por um poder constituinte eleito pelo povo. Então são as pessoas eleitas que vão fazer o texto legal, que é de origem política. A política cria o direito. Mas o juiz não pode ser político. Não interessa qual que é a perspectiva política do juiz, se ele é de esquerda ou de direita. Ele tem que decidir de acordo com a Constituição, com os valores da Constituição e com aquilo que foi escolhido pelo povo brasileiro. Né? Então, a primeira consequência é a insegurança. Insegurança essa, que é importante também lembrar porque a gente está discutindo isso aqui agora, é porque recentemente, de um tempo para cá, pessoas que nunca iam para a cadeia começaram a ir para a cadeia. Mas começaram a ir para a cadeia de forma seletiva. Né? Aí que entra aquele conceito de lawfare também, que depois a gente pode, de forma seletiva. Ou seja, alguns políticos vão para a cadeia. Outros políticos, por mais que eles insistam em ir para a cadeia, eles nunca vão para a cadeia. Também o telespectador é só acompanhar que ele vai saber do que eu estou falando, não preciso aqui falar em nomes. Mas você tem uns que nunca vão presos, tem outros que não fizeram nada e vão presos, tem outros que fizeram e vão presos, mas tem outros que podem ter feito um monte e nunca vão presos. Está aí claro, está para todo mundo ver. Então você tem um judiciário seletivo, isso aumenta a insegurança. Mas a gente está vendo isso por quê? Porque ele já era também um judiciário seletivo, classista, que fazia isso com o pobre. O pobre, o direito à Constituição nunca foi aplicado para pobre. Nós temos hoje a quarta maior população carcerária, já chegando à terceira. Né? Tem alguns dados que já apontam a terceira maior população carcerária do mundo, o Brasil. O país que mais prende. Não é a terra da impunidade? Que impunidade o quê? Né? O sujeito, sendo que cerca de 50% das pessoas estão presas, é prisão provisória. Isso acontece numa ditadura. Não tem decisão final para prender o sujeito. E quem é que vai preso? Vai preso às vezes porque foi um delito pequenininho, não sei o quê, vai preso. E já começa, a impunidade coisa nenhuma, o cara já começa apanhando da polícia quando vai sendo conduzido para a delegacia. Depois lá apanha mais, depois vai condenado, depois é esquecido. Pessoas que estão sem condenação presas, pessoas que já cumpriram a pena de prisão continuam presas, esse é o nosso sistema carcerário. Isso foi um Estado de Direito que é um Estado de exceção. Só que esse Estado de exceção chegou agora com um viés político. Olha, nós vamos colocar na cadeia pessoas de tal partido político, tal grupo político, os inimigos políticos. E os outros nunca vão presos. Às vezes prende um, prende outro, até para dar satisfação, alguns que já estão fora da política, etc., mas os figurões não vão. E existem interesses mais pesados por trás disso tudo também. Normalmente, quando há movimentos políticos, enfim, que as democracias ou a falta de democracia ocorre na América Latina, a gente vê fenômenos que são comuns aos países. E essa questão desse protagonismo do judiciário, desse avanço desse fenômeno que você está descrevendo, e a gente vê isso fora do Brasil? Sim. Há um padrão. Aí a gente entra, então, numa discussão que é uma discussão que é da própria análise do golpe de Estado que ocorreu no Brasil dentro de uma outra sistemática que foi ensaiado em Honduras, depois no Paraguai e realizado com maestria no Brasil em 2016 com o afastamento da presidenta Dilma. Ali é um golpe de Estado, inclusive até para o telespectador, a Universidade Federal, já várias universidades pelo Brasil afora já estão oferecendo cursos, matérias da graduação e na pós-graduação sobre o golpe de 2016 e a UFMG, a Faculdade de Direito da UFMG vai oferecer esse semestre, segundo semestre de 2018, um curso sobre o golpe de 2016 com professores, doutores da área de Direito, Ciência Política, etc. E aí a gente, entendendo esse golpe de Estado, ou seja, não há mais, com essa comunicação global, em tempo real, todo mundo hoje tem uma máquina, filma, todo mundo se comunica em rede, etc. Não dá mais para a gente fazer no Brasil, na Argentina, em vários lugares, o golpe de Estado da forma que acontecia na década de 1960 e 70. 64 Brasil, 73 Chile, Argentina 76, Uruguai 73, etc. Tanque na rua, militar na rua, isso não cola mais, O mundo inteiro vai ficar sabendo, vai vir um monte de consequências para o Brasil. Então, há uma outra forma de intervenção. E essa forma de intervenção, principalmente de interesses econômicos poderosos, que vêm principalmente dos Estados Unidos, a gente sabe, isso também é antigo, não é nenhuma novidade, não é nenhuma... O interventor é o mesmo, o modelo é que é outro, é isso?
modelo é outro, é muito mais sofisticado. Então a forma de golpe de Estado é muito mais sofisticada. Utiliza as instituições. Aí, exatamente, o devido processo legal. Isso. Só que não é legal. Né? Então você começa, e aí você vai juntando esses elementos todos. Né? Talvez assim, o tempo que a gente tem aqui é curto para a gente montar isso, né? Mas depois o telespectador assiste a reprise, assim, vai montando esses elementos do judiciário, né? Distante da realidade, com juízes conservadores por quê? Porque ganham salários estratosféricos, distante da realidade do brasileiro, né? Esses juízes empoderados que se sentem, né, mais que pessoas comuns, etc. Vídeo exemplo do STF, de repente isso aí, esse judiciário conservador é esse elemento que vai falar, olha, como é que eu vou dar um uso político a isso? Então você tem toda essa seletividade. Olha, isso está acontecendo hoje no Equador. Né? E esses encontram na internet, jornais, tem um site da internet, chama Index, com KX no final, que tem jornais do mundo inteiro. Aí vale a pena ler, você pode ler os jornais do Equador, jornais do México, jornais O El País da Espanha, os jornais da França, dos Estados Unidos. Você vai ter outras visões, né? Uma vez que a grande mídia brasileira, né? Os principais jornais e televisões do Brasil mentem, encobrem, distorcem propositalmente, eles fazem parte, né, do golpe. A gente pode ter acesso a outras informações para ir montando, né, esse quebra-cabeça. Isso acontece hoje, o vice-presidente eleito, recém-eleito do Equador, está preso. Está preso uma liderança sindical na Argentina, está preso um outro político, agora não recordo o nome, também está preso na Argentina. Tem um processo judicial contra a Cristina Kirchner, tem um processo judicial contra o ex-presidente do Equador, tem processos judiciais, enfim, é a mesma estratégia. Quem tem outra visão dessa realidade, uma visão oposta dessa realidade, pode dizer que é porque existe uma onda de anticorrupção nesses países. E é muito interessante porque só aí você vai encontrar alguns que concordam, né? Mas assim, de forma risível, né? Claro. Mas o interessante é que a corrupção, se a gente vê os processos, tem livros publicados com grandes advogados brasileiros, grandes juristas, né, pessoas respeitáveis, que têm sua carreira respeitável. Esses livros fazem uma análise, por exemplo, do processo contra o Lula. Esse processo do triplex, ele chega a ser, ele é ridículo. Né? Não há provas falsas no processo, o processo é nulo. E a mesma coisa, então é pegar os fatos. Né? Você pegar os fatos, do que você tem de acusação contra a Cristina Kirchner? O que você tem de acusação contra o Rafael Correia? E justamente são sempre as lideranças populares. Eu não vou falar, o Lula é um grande líder de esquerda, o Rafael Correia, não são grandes líderes, eles não são de esquerda, eles podem ser centro-esquerda, é um social-democrata. Né? Mas incomodam do ponto de vista dos projetos econômicos alinhados com os Estados Unidos. Incomoda. A sua defesa, a ideia é essa. Que aí também é fácil com os fatos a gente ver. Lembrar que o Brasil chegou à 5ª economia do planeta. O Brasil fazia parte dos BRICS, né? Criou o Banco dos BRICS. O Brasil pagou a dívida com o Fundo Monetário Internacional. O Brasil chegou a crescer 9% ao ano. O Brasil tinha um projeto político soberano nas relações exteriores durante o governo Lula. Estava junto com a Rússia, com a China, que já passou os Estados Unidos, com a Índia, com a África do Sul, na formação dos BRICS. E aí é óbvio, gente, é um jogo de poder, essa história da humanidade, né? A União Europeia e os Estados Unidos iam ficar caladinhos assistindo o Brasil crescendo, a China tomando conta do mundo, a Índia e Rússia, todo mundo junto, né, contra o poder deles. E aí vem a resposta deles. A resposta com relação à Rússia está na Ucrânia, está na Síria. A resposta com relação à China está agora nas sanções comerciais, no ataque à Bolsa de Valores da China. Né? Depois você teve a prisão também do presidente da África do Sul. Né? E aqui no Brasil, a prisão do Lula, o golpe contra a Dilma e o desmonte do país. Também só montar os fatos. O ataque a uma grande empresa brasileira. Eu não estou defendendo corrupção, mas empresas, né? Essas grandes empresas são todas corruptas, mas você pega o Odebrecht, porque você tem uma concorrente nos Estados Unidos, você pega a carne brasileira, você destrói a Petrobras, entrega o pré-sal para empresas estrangeiras. O que é isso, gente? Mas está claro. Né? Ou seja, é uma invasão, o país está invadido. O país está sendo desmontado aceleradamente. E é impressionante como a gente não consegue fazer nada. José Luiz Quadros Magalhães, foi um prazer ter você no mundo político. Mas assim, estamos fazendo uma coisa muito importante. Você está aqui colocando a sua percepção da realidade, apontando essas questões. Isso é
significativo. E olha que nós estávamos só discutindo aqui uma disputa de poder dentro do judiciário. Isso é pequenininho. E chegamos a isso. Mas, é só assim, a pontinha. O que eu queria deixar para o telespectador é que vá atrás dos fatos, duvide de tudo. Né? Hoje a grande mídia, no Brasil, em boa parte do mundo, ela mente. Né? Ela mente, ela distorce, ela encobre. Tem que ir, busca outras informações, né? Separa o joio do trigo, duvida, busca informações distintas, pensa com coragem, para além. Né? Política não é time de futebol. Né? Time de futebol a gente escolheu um, e mesmo ruim a gente continua torcendo para ele. Política não. Né? Então você não precisa continuar torcendo, né, para o seu ponto de vista político, de repente você descobrir que ele não presta. Professor, muitíssimo obrigado por ter vindo ao Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com o José Luiz Quadros Magalhães, ele é professor de Direito Constitucional da UFMG e da PUC Minas, a partir de uma discussão sobre um embate que existe dentro do judiciário entre advogados, procuradores e juízes em torno do 5º Constitucional, uma previsão constitucional sobre a participação de procuradores e advogados na magistratura. Essa discussão, essa disputa de poder gerou toda essa conversa aqui. Enfim, importante para se levantar, para que as pessoas fiquem atentas para o que está acontecendo no Brasil e pesem, porque este é um ano eleitoral, tudo isso tem que estar em discussão. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.